Queridos, é um prazer imenso estar aqui, compartilhando a palavra de Deus com os irmãos. Mas antes eu quero explicar uma coisa, porque eu esqueci o nome do meu neto. Eu não sou um avô desnaturado, não. É porque eu só chamo ele de Tetel. Aí para fazer a lista, né? Ele tem 2 meses, para fazer a lista, para botar na cabeça. No momento que ele falou ali, eu estava pensando no que eu ia falar aqui e tal, né? E aí não saiu de pronto. Mas isso não é difícil não, porque eu tinha 4 filhos, não tenho, e às vezes eu esqueci o nome deles, trocava um pelo outro. Isso é normal, faz parte. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho do livro de Provérbios, que se encontra em Provérbios capítulo 15, verso 20. E nós temos pregado na nossa igreja, expositivamente, o livro de Provérbios. E já estamos fazendo isso há uns 6 anos. Então, nesse ano, iniciamos em janeiro, demos uma parada, né, na exposição. E eu fui falar sobre Hebreus, capítulo 11, falar sobre fé. E aí nós retornamos domingo passado. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que nós trouxemos lá para a igreja, que foi o verso 20 do capítulo 15. E eu gostaria de inicialmente orar com os irmãos e logo após isso passar para a exposição da palavra. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse dia tão gostoso, tão lindo, Pai, de chuva e sol ao mesmo tempo, que o Senhor está nos agraciando nesse dia que é o dia do Senhor, um dia reservado, Pai, para o culto, a adoração a Deus, onde seu povo se reúne, Pai, o teu povo se reúne em assembleia solene, Pai, louvar e bendizer o teu nome. Ser ministrado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, através da Tua Palavra, cantar louvores ao Senhor e colocar ao Senhor as nossas iniquidades, nossos pecados diante do trono da graça de Deus. E nesse momento, Pai, queremos que o Senhor fale ao coração dessa igreja, Senhor Deus, através da Tua Palavra, em especial, Senhor Deus, através do que iremos expor aqui, e que o Senhor esteja nos dando graça também, Pai, para que isso possa ser feito conforme a Tua vontade, que o Senhor fale ao coração de cada um aqui. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, eu vou ler do verso 20 até o verso 23, depois eu vou explicar porquê. E aí nós passamos para a exposição do verso 20. Diz assim a palavra do Senhor. O filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Antes de a gente passar para essa exposição, eu queria explicar um pouco a respeito do livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é dividido em algumas coleções, eu não lembro ao certo, são 4 ou 5 coleções. Mas a primeira parte do livro de Provérbios, que é o prólogo, vai do capítulo 1 ao capítulo 9. E essa segunda parte, que é a primeira coleção, ela começa do capítulo 10 e vai até o capítulo 22. Essa primeira coleção é dividida em 2 partes. A primeira parte vai até o capítulo 15, e a parte seguinte, que é a segunda parte da primeira coleção, vai do capítulo 16 ao capítulo 20 e 22. E é interessante a gente observar que muitas vezes a nossa visão com relação ao livro de Provérbios é que eles são ditos proverbiais ou de sabedorias que estão distanciados entre si. Muitas vezes eu lia o livro de Provérbios assim. Mas não é assim que o livro de Provérbios se desenvolve. Ele se desenvolve em estruturas temáticas.
estruturas temáticas. Dentro dessas estruturas temáticas você tem subtemas, e dentro desses subtemas você tem outros subtemas que estão relacionados àquilo que o escritor sagrado quis dizer. O que nós temos aqui é uma poesia, é uma estrutura poética, assim, muito bem apresentada aqui, né? A gente vê essa estrutura poética em outros textos, como em Gênesis, até em Lucas, mas que não, aos nossos olhos, pela tradução, nós não conseguimos perceber essa estrutura poética de uma forma tão fácil como nós estamos vendo aqui. E essa unidade que eu apresentei para vocês, foi a primeira parte dessa unidade, ela vai do verso 20 ao verso 29, que vai ressaltar as consequências da retidão e da perversidade, enfatizando a diferença entre os retos e os perversos, que é o tema geral dessa primeira unidade, ou melhor, coleção, né, que vai fazer essa diferença entre retos e perversos. Então a estrutura, a partir daí, vai ser uma estrutura de oposição, ou como a gente chama academicamente, antitética, onde você vai ter pares opositivos nesses versos, como nós vemos aqui. Por exemplo, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Então você tem uma estrutura paralela aí. Filho, paralelo ao homem sábio, e alegra o pai, paralelamente a desprezo de sua mãe. Então essa primeira subunidade dentro desse trecho maior, que vai do verso 20 ao verso 29, ela trata da alegria no processo educativo. Então do verso 20, que nós acabamos de ler, ao verso 23, você tem esse assunto, esse tema dessa subunidade, alegria no processo educativo, que vai representar dentro da estrutura maior do capítulo 15, que começa no verso 5, uma continuidade ao tema do verso 5 ao verso 19, que fala da importância da educação. Então perceba que há aí uma progressão. Do capítulo 5 ao verso, o verso 5 ao verso 19 fala da importância da educação. E o verso 20 até o verso 29, melhor, do verso 20 até o verso 23, ele vai falar sobre a alegria na educação. A visão geral que a gente pode dar desses primeiros versos, o verso 20, por exemplo, vai apresentar esse provérbio chamado de provérbio educativo introdutório, que ele inicia toda uma nova unidade temática. Então você tem aqui: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. É caracterizado como um provérbio educativo introdutório, porque introduz uma nova unidade. E ele é muito paralelo, muito semelhante, né, aqui, por exemplo, nessa primeira coleção, com o Provérbios capítulo 10, verso 1, que também é um provérbio educativo introdutório que inicia uma nova sessão. E aí ele vai dizer assim: Provérbio de Salomão, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. É interessante, se você for comparar o capítulo 10, verso 1, com o capítulo 15, verso 20, você vai ver que há uma semelhança, né? Uma grande semelhança. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza para sua mãe. Aí no verso 20, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Você vê uma diferença aí, né? Bruce Waltke, que é um comentarista do livro de Provérbios, ele chama esse paralelismo que nós estamos vendo aqui, né, de paralelismo impreciso. Por que ele é impreciso? Porque ele faz uma relação com um paralelismo sinonímico que nós temos lá no capítulo 10, no verso 1, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é tristeza da sua mãe. Então você vê filho sábio, oposição, filho insensato. Alegria do pai, oposição, tristeza da mãe. Aqui nós vemos uma estrutura um pouco diferente. E essa estrutura diferente, ela tem um propósito.
Tá? Então, na realidade, o que você vai ver aí é uma relação indireta que vai sugerir uma combinação desses dois versos, tá? Dizendo que, no caso, o verso 20, o desprezo ao ensino familiar leva à tristeza dos pais. Ele não diz isso literalmente, mas é o que está implícito, uma vez que esses dois versículos ou dois versos estão falando de uma mesma realidade. Uma coisa interessante também aqui, que a gente não consegue ver a olho assim nu, né, por causa da tradução, há uma diferença aí, filho sábio, homem insensato. Não só eu peguei o capítulo 10, verso 1, porque ele é muito semelhante, mas existem outros dentro dessa coleção, até chegar aqui o capítulo 15, que vai fazer essa oposição também, vai fazer essa relação. Mas aqui é interessante, ele muda o tom, ele não chama agora, em oposição ao filho sábio, o filho insensato, mas ele chama de homem insensato. E a expressão aqui é homem, ser humano. Então, ele escolhe agora mudar essa oposição. Aquele filho insensato, e a ideia é, ele deixou de ser filho e passa a ser um estranho. E por que ele passa a ser um estranho na vida familiar, no contexto familiar? E aí você pode apontar isso como contexto de igreja também. Porque ele desprezou a instrução que foi dada. O livro de Provérbios é Deus falando ao seu povo, na imagem de um pai que instrui um filho que está saindo de casa. É lógico que a gente vai perceber isso pela leitura, né, dos capítulos, que é um ensino que começa desde a mais tenra infância e tem essa continuidade até o momento que ele sai de casa e vai viver a sua vida agora desligado do contexto do governo familiar de seus pais. Então é aquele pai que instrui um filho e agora nesse momento ele está saindo de casa e ele está dando essas instruções finais, lembrando aquele filho que sai de casa, que vai construir a sua própria família, os ensinamentos que foram dados dentro da sua casa. Nessa subunidade, a palavra-chave é alegria. Tanto que você vê no verso 20, o filho sábio alegra seu pai, e no verso 23, que ele termina essa subunidade dentro dessa unidade maior, o homem, ele volta a falar sobre alegria. O homem se alegra em dar resposta adequada. O que nós vamos perceber aqui nessa pequena introdução? No entendimento a respeito do que o escritor sagrado quer nos passar. Nós vamos perceber que o objetivo essencial do empreendimento educacional no lar é a conduta correta e o discurso construtivo. A gente não vai ter tempo de ver isso, mas vamos falar sobre isso pontualmente, que os outros versos vão apresentar isso de forma mais específica. Então, esse objetivo principal, que é o empreendimento educacional no lar, que tem como objetivo a conduta correta e o discurso correto, ele tem como alvo o coração do jovem, o coração daquele que está sendo instruído. Por isso, muitas vezes ele vai falar, guarda as palavras no teu coração. E Davi, que era o pai de Salomão, ele também fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o objetivo dessa educação no lar é a conduta correta, é um discurso construtivo, ou seja, uma fala com entendimento e com sabedoria. E como isso se processa, como isso se dá? Se dá por meio da ética, ou seja, de princípios e valores que são transmitidos. É isso que o verso 21 e o verso 22 vão nos dizer, sendo promovido por um conselho sábio e a humildade, o que o verso 23 vai apontar. Então essa aqui é a visão geral do que nós temos aqui, dessa primeira parte dessa unidade, em que nós vamos somente falar sobre o verso 20. E ele começa assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato
despreza a sua mãe. Como eu falei anteriormente, esse aqui é um provérbio educativo introdutório, ou seja, vamos dizer assim, que seja um lema que inicia um assunto, um tema no livro de Provérbios. Nós temos esse mesmo princípio ali no capítulo 10, verso 1, como nós já lemos, Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. E aí ele começa, a partir daí, uma nova subunidade, tendo como esse provérbio introdutório o seu fundamento. Lá no capítulo 12, verso 1, nós também vemos isso: quem ama a disciplina no conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. E no capítulo 13, 1, também nós temos esse provérbio introdutório: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então percebam que esses provérbios introdutórios, todos eles estão falando praticamente a mesma coisa. E a palavra-chave que vai ligar, é interessante a gente perceber aqui no texto poético que as ligações que o autor sagrado faz por meio, às vezes, de palavras, ligando uma unidade à outra. O que você vê aqui, por exemplo, quando ele cita alegria, o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. E, de uma certa forma, ele faz uma ligação com o verso 13 do capítulo 15. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O que nós estamos vendo aqui? O texto está nos dizendo que um filho sábio faz rir de orgulho um pai sem motivo aparente. E é interessante falar sobre isso, dar um exemplo. Eu vou dar exemplo do meu filho. É porque eu não tenho espelho, né? A gente não tem espelho, mas a gente faz isso. Então, uma vez eu estava em casa com os meus filhos, quando eles ainda moravam perto de nós. E o meu filho mais velho, Lucas, a filha dele estava fazendo não sei o que lá. Ele olhou para ela estava brincando, ele olhou para ela, falou uma coisa engraçada, alguma coisa assim. Ele olhou para ela e deu um sorriso. Sabe aquele sorriso assim aquela coisa assim eu não sei explicar. Você olha, babão, pai babão, né? É aquele riso, aquela coisa assim de prazer, de alegria, de orgulho por causa da sua filha. É mais ou menos isso que o texto está nos dizendo aqui. Que um filho sábio, um filho que segue a instrução paterna, ou seja, entendam que essa instrução paterna é a instrução divina, ele traz alegria e satisfação para os seus pais. E você pode perceber aqui, e esse é o propósito também, porque nós temos aqui a pessoa do mestre com o seu discípulo, não só do pai com o filho, mas essas relações estavam também presentes no discipulado, vamos dizer assim, cristão, contextualizando da época, uma relação pastoral. Você pai, você mãe, vocês têm uma relação pastoral com seus filhos. Eu falo isso a partir do que a gente vê na própria Escritura, em especial em dois textos muito pontuais, que se encontram em 2 João, verso 4, que diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os meus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. O outro é o 3 João também, primeiro capítulo, só tem um capítulo, versos 3 e 4. Fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. A alegria de alguém, e aqui no caso um pastor, que tem essa postura paterna, porque isso faz parte da relação pastoral, se alegrar, porque seus filhos, ou aqueles a quem ele pregou, ensinou, instruiu, estão andando de conformidade com aquilo que foi pregado, com a palavra
de Deus. Da mesma forma, você vai ver aqui que um filho insensato traz tristeza ao coração do pai, fazendo menção ao verso 13 do capítulo 15, um filho sábio traz alegria. Mas o insensato, e é isso que esse texto vai mostrar, ele é tristeza para os pais por desprezar a instrução familiar. É isso que esse texto está nos mostrando. Matthew Henry, comentando esse verso, ele diz assim: o louvor dos bons filhos, que são a alegria de seus pais, que devem se alegrar com eles, que têm tido muitos cuidados e sofrimentos com eles, contribui, ele continuando, muito para a satisfação dos que são bons, saberem que têm boas razões para também se alegrarem, pois eles têm sido consolo para seus pais em seus últimos anos, e isso quando os dias são maus. Matthew está dizendo mais ou menos assim: quando você chegar numa situação de morte, de desespero, alguma coisa triste, e você olhar para os seus filhos, você vai se alegrar. Você vai ficar contente, alegre, por quem o seu filho se tornou. O filho que ouve e segue a instrução bíblica de seus pais traz contentamento e regozijo, tanto para si, quanto principalmente para seus pais. Eu de vez em quando eu faço isso na minha igreja. Eu não conheço o nome das crianças aqui, mas eu digo que essa palavra aqui é para eles também. Às vezes nós minimizamos muito, não só o alcance, mas a responsabilidade dos nossos filhos. E quando nossos filhos chegam na idade da razão, eu não sei qual é a idade essa, se é 8 anos, se é 7 anos, não sei. Eles são responsáveis diante de Deus por aquilo que eles fazem. Então você aí que tem 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, que ainda mora na casa dos seus pais, essa palavra aqui é para você. Geralmente a gente tem, vamos dizer assim, a tendência de jogar a responsabilidade da educação dos filhos somente sobre os pais. E é responsabilidade deles também. Mas quando um filho chega na idade da razão, quando ele cada dia cresce e amadurece, a sua responsabilidade cresce diante de Deus em obedecer a palavra de Deus. Tenha ele 7 anos, tenha ele 20 anos, tenha ele 16 anos. E aqui a palavra de Deus está se dirigindo também para os filhos, dizendo que aquele que ouve a instrução bíblica dentro do seu lar e segue essa instrução, ele vai ser alegria para os seus pais. É interessante a gente perceber, Ronaldo, muitas vezes, que o nosso foco ele está desfocado. A gente vê os nossos filhos, médicos, professores, uma vida profissional, uma vida social bem, e nos alegramos com isso. E muitos que se alegram com isso, os filhos estão fora da igreja. Não estou dizendo que isso não seja uma vitória, é uma vitória. Mas essa vitória ofusca, é ofuscada, melhor dizendo, quando os nossos filhos não estão andando no caminho do Senhor. Eu conheço pessoas, você como pastor, citando um caso específico, de um jovem, um rapaz, com a sua vida, bem localizado, bem acomodado financeiramente, frequentava uma igreja cristã firme, abandonou para ir para o catolicismo. E eu não via por parte dos pais a tristeza. Pelo contrário, eu via a alegria deles, porque ele era um bom profissional, ele tinha uma situação boa, era bem posicionado socialmente.
E isso me incomoda muito. Por quê? Porque não existe alegria maior do que nós vermos os nossos filhos andando na verdade. Ele pode ser um porteiro. Ele pode ser um caixa de supermercado. Ele pode ser alguém que esteja varrendo rua. Esses trabalhos são dignos. Né? São dignos. Tá? Mas a gente sempre quer mais para os nossos filhos, né? São dignos, são trabalhos dignos. A gente quer que os nossos filhos cresçam financeiramente, cresçam intelectualmente. Esse é o nosso, acho que é o objetivo de todos nós. Tá? E eu sempre dizia para os meus filhos, não interessa se vocês vão ser porteiros, se vocês vão ser caixa de supermercado, eu quero que vocês sejam homens e mulheres crentes. Isso vai trazer satisfação e regozijo para mim. Mas perceba que, nesse paralelismo aqui, nessa estrutura, o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Nós estamos vendo aqui, como eu falei, uma estrutura paralelística de paralelos, onde esses elementos estão numa relação sinonímica. Ou seja, filho sábio, ele deveria ser retomado por filho insensato. Mas ele ao retorno ali de homem sábio. Né? Alegra o pai, deveria ter o seu paralelo opositor, tristeza da mãe. Mas na realidade, quando o autor sagrado ele fez essas escolhas, como por exemplo, de filho sábio para homem insensato, ele quer dar a impressão aí de um rebaixamento na condição daquele que era filho. Mas agora, por ter desprezado a instrução, trazendo tristeza aos pais, ele está desmembrado da herança familiar. Perceba que essa herança familiar está baseada em princípios e valores cristãos. Bruce Waltke, ele vai dizer que aquele que aborrece a correção é semelhante a um animal irracional. E é isso que Provérbios capítulo 12, verso 1 vai falar. Diz assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Essa palavra aqui, estúpido, é a ideia de alguém que está embrutecido, que age de forma irracional, levado por sentimento de paixão, ira ou rebeldia. Essa palavra aqui no original, embrutecido, estúpido, dá a ideia de literalmente, uma besta, um animal ou pessoa irracional. É isso que essa palavra significa no original. Foi traduzido aqui por estúpido. Perceba que esse homem despreza a instrução e o conselho por parte dos seus pais, porque ele é estúpido. Ele não aceita a instrução por estar embrutecido pelo pecado. Ele não é sensível à instrução divina dada pelos pais. E isso demonstra um coração, o que? Empedernido. Um coração endurecido. Eu me lembro, Ronaldo, quantas vezes eu e minha esposa, os nossos momentos lá de conversa, de papo, de leitura, devocional, era o final do dia na cama. Então ia dormir, conversava sobre o dia, né? 4 crianças, aquela atividade de corrida, aquela coisa toda, né? Trabalhava o dia todo e tal. Então chegava naquele momento, as crianças estavam dormindo e começávamos a conversar. E muitas vezes nós chorávamos, porque por ver no coração dos nossos filhos de 10, de 11 anos, o endurecimento do pecado, um coração duro. Eles obedeciam, porque foram treinados e doutrinados a obedecerem à instrução do pai e da mãe, mas você percebia que o coração deles estava longe do Senhor. E nós orávamos, e muitas vezes nós chorávamos por ver aquilo numa criança tão pequenininha, tão pequeno, um menino de 10, 11 anos de idade, 9 anos de idade. E ver ali todo o germe do pecado no coração deles. Diante da situação em que a gente se encontrava, em determinados momentos da vida familiar, e perceber isso no coração dos nossos filhos. É interessante
que lá no início do livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 7, nós temos aqui o lema, vamos dizer assim, de todo o livro. Quando ele vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Perceba que o livro de Provérbios vai nos dizer que o temor do Senhor é o remédio para a loucura em desprezar a sabedoria e o ensino divino trazido pelos pais. Esse temor a Deus, que é um medo, é um respeito, faz com que o homem despreze aquilo que é louco, aquilo que é estúpido e aquilo que demonstra a ação de um coração corrompido. E eu, quando falo sobre isso, eu gosto muito de me lembrar da minha situação de adolescente para a juventude, que eu estava desviado dos caminhos do Senhor. Eu nasci num lar cristão, meus pais me instruíram, desde a mais tenra infância. E às vezes eu estava numa situação assim com amigos na rua ou em determinadas festas ou ambientes, no meu tempo era chamado de boate, E aí terminava aquilo ali na madrugada, aí os colegas, vamos sair, vamos fazer, vamos continuar, não sei o quê. E aí vamos fazer isso. Aí eu falei, cara, se meu pai e minha mãe souberem que eu estou fazendo isso, eu já estava num lugar que eles não gostavam. Não vai ficar legal. Eles vão se entristecer. Aí eu, não, rapaziada, vou para casa, está tarde já, e tal, vou dormir e tal, amanhã tem que acordar cedo. O que me livrava daquelas situações era lembrar dos meus pais, porque eu tinha medo do sentimento que eles teriam ao perceberem que o seu filho estava envolvido com aquele tipo de coisa em determinado lugar. É isso que o texto da Escritura está dizendo aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e faz com que os loucos não desprezem a sabedoria e o ensino. Uma outra coisa interessante aqui também nesse texto é a mudança, Filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. De pai para mãe. Então ele cita primeiro o pai e agora cita a mãe. E dentro dessa estrutura paralela, aqui nós temos uma parte de uma expressão estereotipada, quebrada de pai e mãe, que vai sugerir a inseparabilidade dos pais no ensino e na instrução familiar em Provérbios. Ou seja, o texto está dizendo que o ensino que o pai dá e o ensino que a mãe também dá é o mesmo. O ensino dos pais é o mesmo. Essa é a ideia. Tem a mesma origem. E isso me faz lembrar uma coisa muito importante na vida familiar, que tanto pai e mãe devem ter o mesmo fundamento, a mesma percepção na educação dos seus filhos. O que eu estou dizendo, ou melhor, o que o texto bíblico está nos mostrando com esse artifício, é que nós temos aqui tanto pai e mãe que devem comungar da mesma ideia da educação dos seus filhos. E que educação deve ser essa? A educação bíblica, tendo a sabedoria divina revelada nas Escrituras como fundamento dessa educação. E vamos dizer assim, nessa estrutura em que o Senhor Deus estabeleceu, nós vamos perceber que os homens, os pais, são responsáveis por esse ensino, conforme a Escritura mesmo representa. A Escritura vai dizer que você, marido, é responsável pelo ensino, o ensino religioso da sua casa. Você, homem, é responsável em transmitir os valores e princípios cristãos para os seus filhos. Você, homem, você é responsável. Aí a Bíblia vai dizer isso. Como, por exemplo, nós vemos no Salmo 78, verso 3, que vai dizer assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais,
Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Pai aqui era o chefe do clã. Naquele tempo, a sociedade era dividida em clãs. Então você tinha um homem como cabeça da família, da família dele e das famílias que estão relacionadas a ele. A ideia aqui é do pai mesmo, do homem. O homem, ele é responsável diante de Deus em ensinar aos filhos o caminho do Senhor. Lá o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 e 2, também se dirige a esses homens, quando ele diz assim: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos, os mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E um outro texto bastante pontual, que se encontra em Efésios capítulo 6, verso 4, diz assim: vós pais, e ali é pai homem, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, quando está falando sobre os presbíteros, sobre aqueles que lideram a igreja, e aquele deveria ser o padrão do homem bíblico, visto na pessoa do presbítero, ele diz assim: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Muitos de nós pensamos que a família, a maneira como nós vemos na família, a gente deveria ver como uma empresa. Como assim, pastor? Você está dizendo que a família é uma empresa? A família é um empreendimento. E quando você lança um empreendimento, quando você monta uma empresa, você faz um projeto, você traça objetivos e você, com a sua equipe, coordena esses objetivos. A família não é diferente. O nosso entendimento hoje, eu vou ter filhos, eu vou colocar dentro de casa, numa creche, vou trabalhar. Não percebe que a vida familiar é um empreendimento. Você, a partir de hoje, como pai, tem responsabilidade de instruir os seus filhos. E você que é crente, instruir na palavra de Deus. E como é que você faz isso? De modo formal. Então você vai sentar com os seus filhos e vai ensinar a palavra, vai abrir a Bíblia para ele, o catecismo maior, o catecismo menor, no momento e nos momentos que você está brincando com eles também. O problema é que nós não nos envolvemos nessa instrução porque nós não temos tempo em família. Os pais não têm tempo de brincar com seus filhos. E nas brincadeiras, ensinar princípios e valores cristãos. De sentar pontualmente, em casa, pegar para os filhos: vem aqui, vamos ler a Bíblia, vamos ler uma historinha, um livro. Hoje tem muita literatura para criança. Ter tempo com eles. Se perdeu isso. Mas isso faz parte de uma vida saudável. Eu lembro que quando eu até estava estudando aqui no seminário, estudei aqui no SPN, meus filhos eram pequenos, eram 4. E às vezes eu ia levá-los assim, muito esporadicamente a gente ia levar ele para comer fora. Família grande, difícil. Mas como seminarista. Mas todas as vezes que a gente ia, a gente se arrependia. Primeiro, porque, eu não sei, parece que a criança tem um startzinho, Sentou para comer, quer ir no banheiro. Eram 4. Papai, quero fazer cocô. Aí vai. Aí vem o outro. Aí ela, sua vez agora. Aí você coloca as crianças na mesa, faz uma bagunça na mesa. Derrama isso, derrama aquilo, puxa a criança para cá, puxa a criança para lá. Chegava em casa, a vontade é nunca mais a gente sai com essas crianças. Mas seus filhos precisam disso. Quando a gente ia no shopping, o Davi sempre se perdia, Cara, era segurando um aqui, um ali, era complicado. Aí eles voltavam estressados. Não vou sair mais com essas crianças. Pensando lá no íntimo da carne, Mas a gente sabia que isso era importante para a convivência familiar. Esses momentos eram extremamente importantes na vida deles. Eles precisavam desse contato e da instrução que vinha juntamente com esse contato familiar.
Os laços familiares, eles se desenvolvem através dessas relações. E nós, como vocês jovens aí, que vão abraçar uma família, tenham esse entendimento. O mesmo desempenho que você tem que dar lá no trabalho, no quartel, no escritório, você vai ter que dar dentro de casa. Só que seu trabalho é outro. Muito mais prazeroso, com certeza. E você tem que olhar a sua família dessa forma, como uma escola, como uma igreja. Escola porque você vai ensinar seus filhos. E a escola tem um momento formal, como igreja, porque a sua casa é uma pequena igreja. Culto doméstico, tão perdido nos nossos dias, é a coisa mais importante da vida familiar. Porque é a extensão da igreja na nossa casa. E nós perdemos e não percebemos a importância desses momentos em família. Mas eu falei que o pai é o responsável, né, pela educação dos filhos. Né? E as esposas compartilham dessa tarefa na pessoa de auxiliadoras idôneas. Deus as colocou com esse propósito, porque elas passam mais tempo com os nossos filhos do que nós. Pelo menos em princípio. Ou deveria ser assim. Então, deve haver entre os dois um princípio de saber, nós vamos ensinar os nossos filhos dessa forma. É desse jeito que nós vamos ensinar. E qual é o padrão? Qual é o fundamento? Princípios e valores que são transmitidos aos nossos filhos, que devem passar pela santidade da palavra de Deus. Ou seja, os pais devem comungar da mesma ideia de educação dos seus filhos, fundamentados pelo crivo da palavra de Deus, mesmo em coisas secundárias ou indiferentes, mesmo em idiosincrasias familiares. O que é uma idiosincrasia? É um comportamento peculiar de um determinado indivíduo ou de uma determinada família, ou seja, usos e costumes familiares. Esses usos e costumes familiares secundários, indiferentes, também têm como fundamento a santidade da palavra de Deus. Por quê? Porque nessas coisas nós também devemos nos dirigir pelo senso da liberdade que a palavra de Deus nos dá, focalizando santidade, licitude e conveniência. Porque coisas independentes e secundárias podem ser inconvenientes. E Paulo já disse isso na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até mesmo nessas coisas, nós temos que ter como fundamento o princípio da palavra de Deus. Quando a gente fala em harmonia no lar, que o pai e a mãe eles devem ter o mesmo objetivo, a mesma visão, a mesma cosmovisão na educação dos seus filhos, e essa cosmovisão ela tem que vir baseada na palavra de Deus, mesmo em coisas que são secundárias, ou seja, uma família vai ter um comportamento, a outra vai ter um comportamento totalmente diferente, mas todos esses comportamentos estão sustentados pela santidade da palavra de Deus. Eu gostaria de me reportar a uma situação muito comum, que acontece muito em muitos lares, em que o pai diz algo, proíbe algo ou define algo, e a mãe faz outra coisa diferente daquilo que o pai determinou. E aqui eu gostaria de falar, uma característica muito interessante de cada um. Deus criou as coisas perfeitas. Os homens são mais rígidos em sua educação com os filhos. As mulheres são mais protetoras. Entretanto, isso aqui não é um problema. Isso não é problema. Pelo contrário, é uma força. O que não pode ocorrer é exageros quanto à severidade ou proteção, principalmente quando essas coisas estão na contramão do governo de uma casa. E por que eu digo isso? Porque é muito mais fácil para um homem, preste atenção, respeitar a decisão de sua esposa com relação a algo no lar do que a esposa aos maridos. Eu vou explicar. A gente sabe que a rebeldia e a insubmissão são pecados que estão na essência do ser humano. A natureza do ser humano carrega isso. Eu e você carregamos isso. Mas na relação conjugal, a maldição da queda leva as esposas a serem tentadas a não submeterem a autoridade do marido dos seus lares.
Isso é o que eu vejo, de uma maneira geral. Eu vou dar um exemplo do que certa vez acontecia lá em casa, né? Então antes de esse negócio de home office, eu já trabalhava em casa. E era pastor, não sou, e professor, então você trabalhava em casa. E às vezes eu estava lá em casa trabalhando, Simone saía, eu ficava lá com as crianças, 4, brincando e tal. Aí chegavam para mim assim, pai, eu nem olhava para trás. Fala, meu filho, posso pegar o biscoito de chocolate? Pode. Aí eles iam lá e pegavam o biscoito de chocolate. Comia o biscoito todo. 3, 4 pacotes. Aí quando a minha esposa chegava em casa, quem comeu o biscoito de chocolate, Oreb? Eu falei, os meninos. Aí eu já disse para eles não comerem biscoito de chocolate. Eu dou em determinado horário, depois do almoço, e dou 2 para cada um. Aí eu falei, Pô, desculpa, eu não sabia. Pô, legal, tá bom. Aí tá. Passada a situação, eu lá em casa, trabalhando, aí os meninos, papai, posso comer biscoito de chocolate? Quando ele falou, eu parei de trabalhar e virei para eles assim, o que a mãe de vocês disse para vocês? Aí com aquela cara de égua, né? Que não pode, então por que você está perguntando para mim? Vai brincar. Mas é interessante, pegando esse mesmo exemplo, esse exemplo do biscoito, isso graças a Deus nunca aconteceu na nossa casa. A gente era muito afinado, né? Mas às vezes isso pode acontecer, né? Um falar uma coisa, outro outra, isso aí Vamos ver se fosse o contrário. Se eu dissesse assim, não quero que vocês comam biscoito só em determinado horário. Aí o que acontece? Simone sabe disso. Mas ela dá. Ela dá o biscoito. E assim, o que ela faz? Ela passou por cima da minha autoridade. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Quando as esposas escondem dos seus esposos que os filhos estão fazendo de errado, porque sabe que ele vai corrigir. E outras coisas mais. Esse tipo de comportamento demonstra insubmissão e falta de harmonia na educação familiar. Se você, esposa, acha que seu marido está sendo severo demais, não demonstre isso na frente dos seus filhos, nem se oponha a eles em favor deles. Se você acha que seu marido foi intransigente ou duro demais, tente convencê-lo do contrário, pessoalmente e particularmente. E eu falo para as mulheres, facilitar as coisas para os filhos nem sempre é o melhor caminho. Numa situação como essa, não fique fazendo caras e bocas, que você demonstra claramente que aquilo que seu marido está falando você não concorda. Por quê? Porque isso vai destruir o lar de vocês. Seus filhos sentem o cheiro dessa desarmonia. Eles vão perceber que vocês estão divididos e vão jogar com isso na mais tenra infância. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, me ligou e, pastor, meu filho de 22 anos brigou com meu marido, eles brigaram aqui e aí, não, pode deixar, eu vou falar com eles. E ela chorando e tal, ele disse que ia pegar a bicicleta e se jogar em cima do carro. Aí eu falei, olha só, você, por mais que fulano possa parecer duro, seu marido tem razão. Eu nem sei o que era, mas já conhecia, vem acompanhando a família, seu marido tem razão. Então fique do lado dele. E não deixa ele... Ele sabe que você é uma pessoa sensível. Não deixa ele jogar você contra ele, sabendo da sua sensibilidade. Chamei ele para conversar. Vamos conversar. O que aconteceu? Não, porque eu estava em casa, aí meu pai falou assim, eu não gostei do jeito que ele falou com a minha mãe. E aí eu falei assim, você está maluco? Você está louco? Como é que é?
Você vive na casa do seu pai, teu pai te sustenta. E aí você, por uma coisa que ele falou, não sei nem foi o contexto brincando, ou só os meses estão falando sério, você não gostou? Quem é você, rapaz? Quem é você? O que você está pensando? Quem você pensa que você é? Se você acha que seu pai fez alguma coisa errada, ou foi descortês, vai em particular para ele e com respeito diga a ele, pai, poxa, aquele jeito ali, falar com a mamãe não é legal e tal. Então ele sabe da sensibilidade da mãe, e aí joga um contra o outro. Porque ele está errado. É um rapaz de 22 anos, que tem uma família excelente, de excelente condição, mas que trabalha em iFood, porque não quer nada. Foi reprovado várias vezes na escola. Faltava faculdade, não falava para os pais. E aí, ele sabe, a mãe é mais sensível. Aí ela ligou para mim chorando. Meu filho disse que quer se jogar. Fala para ele, se joga. Fala para ele, vai, se joga. Se jogar dentro do carro. Se joga do carro, vai, faz isso mesmo. Não deixa ele jogar você contra o seu marido ou seu marido contra você. Ele está jogando com vocês. Ele não vai fazer isso. Nossos filhos sabem. Essas crianças sabem. Nem falam direito. Mas elas sabem jogar com os pais. Já. E vocês que são pais, que têm filhos pequenos, sabem disso. Seus filhos não podem perceber que vocês estão divididos. Eles precisam entender que há uma harmonia no lar. Lá em casa a gente dizia assim, minha esposa era até mais braba do que eu. Eu falo mata, ela diz esfola. Se não for assim, gente, a família... Eu vou dizer uma coisa para vocês, mulheres, a proteção excessiva cria homens fracos. E para vocês, homens, a severidade excessiva cria homens rebeldes e revoltados. Agora, olha esse contexto que nós estamos falando até aqui e encaixa isso dentro do julgo desigual. Não se encaixa. Perceba que o julgo desigual também na criação dos filhos é extremamente destruidor, porque são pressupostos e valores completamente errados. Quando um pai diz uma coisa e uma mãe diz outra, e isso é um hábito familiar, essa casa já caiu em ruína. Por isso, meus irmãos, o que deve sustentar a educação dos nossos filhos em casa não é o que o pai pensa a respeito das coisas, nem o que a mãe pensa a respeito da vida, mas é o que os dois sabem e fazem a partir da instrução divina, que deve ser o fundamento do lar para tudo dentro das nossas casas. Tudo deve passar por uma cosmovisão bíblica cristã, ou melhor, uma cosmovisão cristã extremamente bíblica. Porque se não for assim, meus irmãos, você pode ter um lar, uma casa, mas esse lar não vai contar com a bênção de Deus. Voltando para esse paralelo aqui, até para reafirmar isso, a gente vai ver que o filho que faz, desculpa. O texto, desculpa, deixa eu tomar uma água aqui. Então você vai ver aqui que o texto vai estar dizendo que os pais se alegram com aqueles filhos que ouvem a instrução. Ou seja, isso traz alegria. Aquele que não despreza o conselho e a orientação dos pais, traz alegria ao coração dos seus pais. Veja o que Provérbios capítulo 23, verso 15 vai dizer. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu, exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. E aqueles que desprezam a instrução para a vida, causa tristeza aos pais. Provérbios capítulo 17, 21. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra.
O verso 25 desse mesmo capítulo, capítulo 17, o filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem deu a luz. É muito triste a gente perceber que aqueles que precisam da instrução dos pais, que são os filhos, enquanto estiverem dentro da casa dos seus pais. Tenha 23, tenha 30 anos, está dentro da casa do pai, precisa da instrução do pai, precisa da direção do pai, é ele que vai dar a direção. Por mais adulto e responsável que você seja. É muito triste ver que muitas vezes eles têm uma opinião exagerada a respeito de si mesmos, sobre a sua importância, sentindo assim que são melhores que os filhos, que os pais, mais sábios do que seus pais. Esses que agem assim demonstram que são incorrigíveis e intratáveis. Esse tipo de orgulho por parte dos filhos é a marca inconfundível do ignorante e da insensatez. E por que eles agem assim? Porque muitas vezes não foram ensinados da humildade decorrente da vida cristã, do temor a Deus, e por isso eles se acham mais sábios que os seus pais. Ou por terem estudado mais, esquece quem proporcionou isso para eles foram os pais, ou por conhecerem coisas diferentes daquilo que seus pais conhecem. A juventude irrefletida, ou seja, sem o entendimento dado por Deus em sua palavra, vai levar a arrogância e prepotência. E muitas vezes esses não percebem que os seus pais já trilharam os mesmos caminhos que vocês há muito tempo atrás. E se foram homens que seguiram a palavra de Deus, trilharam esse caminho com sabedoria. Matthew Henry, eu estou terminando, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: a insensatez dos filhos ímpios, que com a sua iniquidade desprezam os pais, ignoram a sua autoridade e recompensam mal a bondade deles. O homem insensato despreza sua mãe, que provavelmente teve muita tristeza com ele e talvez o tenha mimado muito, o que torna ainda mais pecaminoso o seu pecado ao desprezá-la e a tristeza dela ainda mais dolorosa. E o livro de Provérbios, ele fala das consequências, dessas consequências nefastas na vida de um jovem que não segue a instrução bíblica paterna. Ele diz assim em Provérbios capítulo 30, verso 17: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiros arrancarão, e pelos pintões das águias serão comidos. Eu gostaria de terminar fazendo algumas aplicações bem breves e rápidas a respeito do que nós vimos aqui. Eu quero falar aos filhos. Tenha você a idade que tenha e esteja dentro da casa dos seus pais, ouça-os, porque você deve obediência a eles. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E eu me lembro de uma situação muito interessante, quando os meus filhos, um dos meus filhos mais velhos já trabalhava, estava se envolvendo aí com uma menina para casar, que é a esposa dele, hoje, trabalhava, acho que já tinha até terminado a faculdade, não, estava fazendo faculdade, era um rapaz adulto. Um dia ele chega em casa, nós sempre tratamos os nossos filhos com total autonomia e demos liberdade para eles agirem, lógico, dentro de uns limites. E conforme eles vão crescendo, as responsabilidades vão aumentando. E aí, ele chega em casa de cabelo raspada, Israel. Ele gostava de usar o cabelinho baixo. Eu olhei, na época eu não sei se era moda, eu olhei para ele assim, falei, o que você fez? Não, eu raspei a cabeça. Por que você raspou a cabeça? Cara, não tem propósito isso, está ridículo. Não tem propósito isso. Ele tem cabelo, não é que nem eu, careca. Não tem porquê isso. Existem muitos motivos para você não raspar a cabeça. Questão do sol, e ele era moreno, um pouco mais claro do que eu, só que a cabeça dele era branca, como a da mãe. Aí ficava uma coisa estranha.
E assim, isso faz mal. No sol do Rio de Janeiro você diz, tudo bem, eu não gostei. Cheguei para ele e falei assim, não quero isso não. Aqui na minha casa, não quero isso não. Quando você casar, que você sair da sua casa, você raspa a cabeça, mas aqui não. Aí minha esposa, Aurélia, poxa, mas ele é um rapaz adulto, ele está quase casado. Não interessa. Aqui na minha casa, as minhas regras. Se ele depois que sair daqui, quiser raspar a cabeça, tal, achar bonito e tal, hoje ele faz isso. Né? Ele deixa bem baixinho, às vezes até raspa a cabeça, fica zero, para demorar a crescer. No dia que ele sair, tudo bem. Mas enquanto ele estiver na minha casa, ele vai ter que comer do meu feijão, ele vai ter que seguir as minhas regras. Eu não gostei e falei para ele e ele não deixou mais. Acabou. Quando saiu de casa, raspou a cabeça. Mas agora é com ele, não é mais comigo. Quando nossos pais têm como fundamento de suas instruções a palavra, a gente deve seguir e fazer o que eles dizem sem pestanejar. Se numa situação como essa, que não está diretamente ligado à palavra de Deus ou à santidade, mas à conveniência, né? Se um filho deve obedecer, quanto mais em coisas maiores. Se esse relacionamento existe, se nós, como filhos, somos obedientes, nós teremos um pai e um amigo sempre com boa disposição para nós. E você vai trazer alegria e contentamento para os seus pais, para a casa dos seus pais. Porque o que mais eles querem ver é um filho que ame verdadeiramente ao Senhor. Os filhos que não seguem os conselhos paternos, a instrução que vem do Senhor, trarão muitas tristezas e dores, tanto para si, quanto para os seus familiares. Lembre-se disso, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E agora eu quero me voltar para os homens, os pais, os homens. Em Efésios capítulo 6, verso 4... a palavra do Senhor diz que a liderança e a instrução são prerrogativas do homem. Ou seja, ele é o responsável pela liderança e instrução paterna no lar. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui ele fala de disciplina e correção com vara. E é interessante que a maneira como o pai faz isso, ou a mãe faz isso, é de forma amorosa. Criar aqui é um termo grego que dava a ideia de uma ama dando mamar para uma criança. Né? E a hora da mamada é uma hora sagrada, né? Silêncio, aquela, né? Porque eu que sei disso, né, minha filha está com o neném nessa idade, então ela sai, vai para um quarto, né, e tal, não tem que ter barulho, não tem que ter nada, a criança tem que estar... A primeira coisa que nós pais devemos entender é que o fundamento da educação dos filhos é a Escritura. Todos os aspectos relacionados à vida familiar estão diretamente associados à vida cristã. Pai e mãe devem falar uma mesma língua com seus filhos, porque eles devem esperar da sua casa, de vocês, uma mesma direção. E agora eu quero falar para as mães. Mãe, não proteja demais seus filhos, como se você estivesse protegendo seus filhos dos seus pais, do pai deles. Se seu marido é um homem temente a Deus, ele será prudente, até mesmo em voltar atrás e se arrepender se ele estiver errado. Não esconda do seu marido nada com relação aos seus filhos, porque ele é o responsável direto diante de Deus da sua casa. E aí, voltando para os homens, e para as mulheres também, mas em especial para os homens, que são os líderes, se preocupe em fazer com que sua casa ande de conformidade com a palavra de Deus.
Guie seus filhos nessa instrução, como nós estamos vendo aqui em Provérbios. Compartilhe com sua esposa a sua autoridade e faça com que sua esposa ande das mesmas pisadas que você em Cristo Jesus. E por que eu falo compartilhe a sua autoridade? Porque em muitos lares somente o que vale é a palavra do pai. E isso demonstra desarmonia no lar. Não é assim. Nós, homens, temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus, de assumir a liderança na instrução da família. Faça isso. Conduza-os à igreja, onde tanto você e seus filhos serão instruídos por Deus. E que Deus esteja abençoando a nossa casa. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E quando muitas vezes nos deparamos com ela e com a nossa realidade, percebemos que não somos capazes, Senhor Deus, de resistir a tantas dificuldades, a tantas provações. E realmente não somos. É o Senhor que nos capacita, nos dá graça para isso, Pai. É Ele que nos chama a fazer, a obedecer a sua palavra com relação à vida familiar. E é Ele que vai nos sustentar. O Senhor esteja abençoando, Senhor, essas famílias aqui, fortalecendo essa igreja e que a tua boa mão esteja conduzindo o teu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.